Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei qual hora que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Carlos Felipe da Silva, sou professor de matemática aqui da Rede Municipal de Ensino. Estou junto com os meus amigos professores aqui no Promovo, né, para poder levar um pouco mais de conteúdo para vocês, né, que são do nono ano, as aulas são especiais para o nono ano. E hoje, no tema de matemática, a gente vai falar sobre a introdução às funções, certo? É um assunto que geralmente a gente trabalha depois de trabalhar conjuntos numéricos, certo? Então eu vou partir da premissa dos conjuntos numéricos para poder introduzir para vocês as funções, certo? Então, introdução às funções, vamos começar. Então, o que é uma função, certo, pessoal? Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a único elemento dentro do conjunto representado pela variável y, certo? Para cada valor de x. Podemos determinar um valor de y, dizemos então que y está em função de x, certo? Então, o que é a função, pessoal? É uma relação entre dois conjuntos. Vai existir um conjunto A ou X, como a gente varia muito como o pessoal gosta de denominar esses conjuntos. Pode chamar de A, pode chamar de X, mas é o conjunto que a gente chama de domínio, certo? E vai existir o conjunto B ou Y, que a gente chama de contradomínio. Então, ó, vamos representar então um exemplo, certo? Uma função de números naturais, de forma que para cada número natural escolhido, obtenha-se o seu dobro, certo? Então a gente vai escolher um número para o domínio e lá no contradomínio, no outro conjunto, vai existir um representante desse número que será o dobro dele, certo? Por exemplo, se escolhermos o 1, teremos lá no nosso contradomínio o número 2. Se escolhermos o número 2, teremos o 4. Se escolhermos o 3, teremos o 6 e assim por diante. Podemos representar uma função utilizando o diagrama de flechas ou diagrama de setas, como na figura a seguir, que a gente vai ver agora, certo? Então, essa figura que vocês estão observando, existem dois conjuntos, certo? O conjunto X e o conjunto Y. O conjunto X, também chamado de domínio, ele possui alguns elementos dentro dele, certo? Aí a gente pode observar 0, 1, 2, 3 e o 4. E lá no outro conjunto, o conjunto Y, cujo a gente vai chamar de contradomínio, existem números como 1, 0, 3, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Esse contradomínio, ele também possui esses elementos que a gente acabou de ver, porém, ele também possui o que a gente chama de imagem. O que é a imagem? A imagem é o número que vai estar correlacionado na dependência do conjunto X. Pode observar que no conjunto X você tem os elementos dele, 0, 1, 2, 3 e 4, e cada um deles, todos eles, estão ligados a um outro elemento lá do outro lado, no conjunto do contradomínio, o X. Esse número cujo ele está relacionado, ligado, é a sua imagem, certo? Como se dá essa imagem, professor? Toda função vai ter o que a gente chama de ordem de função. O que é a ordem de função? É essa expressãozinha que vocês estão vendo entre um domínio e o contradomínio, certo? Que aqui na nossa imagem vai ser igual a y, que é igual a 2 vezes x, certo? Essa daí é a nossa ordem de função. O que é que ela faz? Ela relaciona o x e o y, certo? A partir dessa ordem de função, você vai determinar o valor da imagem que aparece lá no contradomínio, certo? Levando em consideração a nossa variável, que é o valor de x. Parece que eu estou falando grego para vocês, mas é muito simples. É assim, você vai ter sempre uma ordem de função. Essa ordem de função vai determinar o valor de y, certo? E para determinar o valor de y, você precisa colocar um valor em x, certo? Qual valor, professor? Os valores que estão lá dentro do domínio de x, certo? Então, presta atenção aqui comigo. Você tem y é igual a 2 vezes o x. O que você vai fazer? Cada número que está dentro do domínio de x, você vai substituí-lo nessa equaçãozinha no lugar do x. Por exemplo, se a gente começasse aqui pelo zero, certo? Se agora, aonde é o x na expressão, eu substituísse pelo valor de zero, o que é que iria acontecer? Concorda que iria ficar y é igual a 2 vezes zero. Qual é o resultado dele? Zero. Por isso que lá no contradomínio, o zero do y está ligado ao zero do x, porque eles são a imagem, certo? Da mesma forma, se eu pegar o 1
e substituir lá no valor de x, certo? Se eu pegar esse 1 aqui e substituir aqui, você vai ter 2 vezes 1, que vai resultar em 2. Então, o 2 é a imagem do 1, que está lá no x. Se eu pegar o 2 e substituir na nossa formulazinha, vai ficar 2 vezes 2, que vai resultar em 4. O 4 vai ser, então, a imagem do 2. Se eu pegar o 3 e colocar lá, vai ficar 2 vezes 3, logo vai dar 6. Então, o 6 aqui desse lado do contradomínio vai ser a imagem lá do x, né? Do 3 aqui que está no x. Se eu pegar o 4, vai ficar 2 vezes 4 e a gente vai ter o 8 como imagem, certo, pessoal? E assim a gente vai fazer a relação entre o domínio e o contradomínio. Notem também, pessoal, que no contradomínio existem alguns números que não tem ninguém ligado a ele, certo? Como é o exemplo do 1, do 3, do 5 e do 7 aqui, ó, são os números que não tem ninguém lá em x correlacionados. Para você observar um conjunto e você saber se ele de fato faz parte de uma função, se ele realmente determina uma função, tem alguns fatores que você tem que prestar atenção. Primeiro, todos os elementos que estão dentro do conjunto x, obrigatoriamente, tem que ter uma imagem lá no y. Todos eles têm que ser usados e todos eles têm que ter alguém lá do outro lado para fazer a ligação. Se dentro do domínio de x existir apenas um número que seja sem fazer ligação com ninguém, a gente já não pode mais determinar que isso seja uma função. Da mesma forma que todos os elementos de x só podem estar relacionados a uma única imagem lá em y, no contradomínio, certo? Se você tiver um número ali em x que esteja relacionado a mais de uma imagem, por exemplo, se esse 0 aqui tivesse ligado a 0 e ao mesmo tempo tivesse ligado a 2, ao mesmo tempo tivesse ligado a 5, já também não seria uma função, certo? E também as imagens sempre vão estar no contradomínio. Não tem como uma imagem estar pertencente ao grupo do domínio, certo? Aqui o grupo x. Então, sempre a setinha vai sair do x para o y. Se o contrário acontecer, a gente também não pode falar que isso é uma função, certo? Vai ficar mais claro, talvez, na nossa leitura, que diz o seguinte. Nessa representação, que a gente acabou de ver, há dois conjuntos numéricos, um domínio e um contradomínio. Dentro do contradomínio, há um subconjunto chamado imagem, que foi o que eu expliquei para vocês. Esse subconjunto é composto pelos elementos que estão recebendo a seta, isto é, aqueles que possuem alguma relação com os elementos do domínio. Ao trabalharmos com função, sempre teremos uma lei de função, cujo eu mostrei para vocês aqui, ó. Nesse exemplo, seria y é igual a 2 vezes x, que determinará como serão os elementos da imagem da função, ou seja, aqueles que estão lá no y. Nesse caso, há uma função de y em relação a x, uma vez que para cada x escolhido há um y. Dizemos ainda que y é a variável dependente. O que é que significa isso, pessoal? O valor do y é o que a gente sempre vai tentar determinar aqui no conjunto dessa função, certo? Então, o valor de y, para ser determinado, ele depende de quem vai ser o valor de x. Vocês viram que a cada número que eu substituía lá em x, dava um valor diferente lá em y. Então, o y ele depende de quem vai ser o x, certo? Por sua vez, x é a variável independente. O x ele pode ser mutável, certo? Vários números podem se encaixar em x e determinar o valor do y. Mas o y não tem como se determinar sozinho. Ele depende necessariamente de quem vai ser o valor do x da nossa lei da função. Então, vejamos esse exemplo aqui, certo? Eu coloquei dois conjuntos para vocês observarem, o conjunto A ou X, como vocês quiserem chamar, e o conjunto B ou Y, como vocês quiserem chamar também, certo? E coloquei para vocês também uma lei de função ou ordem de função, como vocês quiserem chamar, que vai ser Y é igual a 3 vezes X. O que é que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer que vamos pegar os valores que tem no nosso domínio, ou seja, no conjunto X, e substituir na nossa lei de função, exatamente onde está esse x aqui, certo? Então, como é que a gente vai proceder? Aqui à sua direita, como você está vendo, eu escrevi a nossa lei de função, e agora eu vou começar a substituir o x pelos números que temos dentro do domínio, certo? No caso, são o 1, o 2 e o 3. E aí eu vou executar a operação e ver o que é que acontece. Quais serão as nossas imagens lá no B ou no Y, certo? Então,
Quando eu substituir o meu x por 1, eu vou ter y é igual a 3 vezes 1. Isso vai me resultar em 3. Logo, a setinha lá no domínio do 1 vai estar ligado ao 3, certo? Agora a gente já achou a imagem correspondente do número 1 lá do nosso domínio. Vamos fazer a mesma coisa com o 2, certo? Y é igual a 3 vezes 2, que vai me resultar em 6. Então, lá no nosso domínio tem o número 2 e a gente vai ligar ele ao número 6, que será a sua imagem, certo? A mesma coisa vai acontecer com o 3. Quando eu substituí-lo na fórmula, a gente vai ter 3 vezes 3, que vai resultar em 9, a imagem do 3, certo? Logo, a setinha vai ficar saindo do 3 e indo para o número 9. Mesma coisa vai acontecer com o número 4. Ao substituí-lo na fórmula, a gente vai ter 3 vezes 4, resultante em 12, que será a imagem do 4. Então, temos aqui o nosso domínio A e o nosso contradomínio B, ou X e Y, e você vê aí a relação que existe entre esses dois conjuntos, certo? Note, por que isso é uma função? Todos os elementos no nosso domínio, lá no X, tem uma imagem lá no nosso Y, certo? Lá no nosso B. O 1 tem a imagem que é 3, o 2 tem a imagem que é 6, o 3 tem a imagem dele que é 9, o 4 tem a imagem dele que é 12, certo? Nenhum desses elementos de X está ligado a mais de um elemento lá em Y, certo? E da mesma forma, não existe nenhuma imagem aqui no nosso domínio, ou seja, está tudo ok, a gente tem uma função aí, e a nossa lei de função, como a gente determinou, era igual a Y igual a 3 vezes X, certo? Vamos ver outro exemplo. Pode acontecer também, pessoal, de ser colocado para vocês uma questão cujo não lhes seja dado, né? Não seja dado para vocês a ordem de função, certo? Ou a lei de função. Daí vocês têm que prestar atenção no enunciado para poder identificar isso daí. Observe, você tem dois conjuntos de novo, certo? O conjunto A e o conjunto B, ou X e Y. Dentro do conjunto A, você vai ter 2, 7 e 6. Lá no conjunto Y, você vai ter 14, 4 e 12, certo? E o enunciado que diz: associe cada elemento em A ao seu dobro em B, certo? Você não consegue enxergar aí nenhuma lei de função, nenhuma ordem de função, nenhuma expressãozinha que você substitua. Então, você mesmo é quem tem que tentar achar essa lei de função, certo? O que é que ele diz? Associe cada elemento de A, o 2, o 7 e o 6, ao seu dobro lá em B. Ou seja, o que é que está acontecendo? Lá em B, a gente está tendo o dobro dos números que tem lá em A, certo? Logo, a nossa ordem de função vai ser algo parecido com isso daqui. O nosso Y vai ser igual a o X multiplicado sempre por 2, ou seja, o dobro. Então, a gente vai ter essa ordem de função aqui determinada de acordo com o nosso enunciado, certo? E aí, é só você substituir os valores de x na fórmula e fazer o procedimento que a gente já vem fazendo, certo? Então, vai ficar, quando eu substituir aqui o 2 lá no x da nossa lei de função, a gente vai ter 2 vezes 2, que vai resultar em 4, certo? Então, a nossa setinha vai sair do 2, ali no domínio, e apontar para o 4, que será a sua imagem, certo? Quando nós tivermos aqui o caso do 7 sendo substituído pelo x ali, ou o contrário no caso, né? O x sendo substituído pelo 7, a gente vai ter 2 vezes 7, resultante de 14, que vai ser a imagem do 7. Então, a setinha vai sair do 7 para o 14 do nosso domínio por contra domínio, certo? Quando a gente fizer a mesma coisa com o 6, vamos ter 2 vezes 6, que vai resultar em 12, ou seja, a imagem do 6. Certo? E assim fica a nossa função, tendo essa ordem de função aqui, né? A lei de função y igual a 2 vezes x, ok? Então aqui, pessoal, eu tenho 4 exemplos, certo? 4 situações em que a gente vai ter que determinar aqui qual conjunto abaixo representa uma função de A em B, certo? A partir daquela nossa primeira explicação do que caracteriza uma função, observemos aqui qual dessas situações representa uma função, de fato, de A em B, certo? Recomendo que você, nesse momento, pause o vídeo,
certo? E tentem analisar essas situações, ver se você consegue chegar a uma conclusão. Depois você dá o continue aí e a gente vai ver essa resolução agora, certo? Então, a nossa situação A. A nossa situação A, você tem os dois conjuntos aí, né? O domínio e o contradomínio, sendo que no seu domínio você tem os números 0, 2 e 3. E lá no contradomínio você tem 4, 6 e 8, certo? Então, observe. Essa opção seria uma função de A em B? Se ela não é, vejamos o porquê que ela não é. Observe comigo. Todos os elementos do domínio X ou A, como vocês quiserem chamar, tem uma imagem. Pode observar que o 2 tem, né, a imagem dele, que é 4 lá do outro lado, ou seja, o dobro. Né? O 3 também tem o 6 lá do outro lado, que seria o seu dobro também. Só que ali o 0 não tem nenhuma imagem correspondente para ele lá no B. Se um elemento apenas do domínio não tiver a imagem lá em B, ou no contradomínio, isso já não é uma função. Logo, a opção A não é uma função de A em B. Vamos observar aqui a segunda opção, que seria a opção B. Temos aqui no nosso domínio, ou A, os números 2, 3 e 4. No nosso contradomínio existem os números 2, 3 e 5. Observem que o nosso 2 no domínio tem 3 imagens lá do outro lado, em B, no conjunto B, né? E ele está ligado ao 2, está ligado ao 3 e está ligado ao 5. Enquanto o 3 só está ligado a 3 e o 4 está ligado ao 5. Por que que isso não caracterizaria uma função, pessoal? Porque cada elemento do nosso conjunto X ali, do nosso domínio, só pode ter uma imagem lá no nosso contradomínio, certo? Se você tiver mais de uma imagem, a gente já não pode associar isso a uma função, ok? Então vamos lá ver agora a letra C. Na letra C, vocês têm aqui o nosso domínio de A e o contradomínio de B, certo? No domínio A, você vai ter aqui os números 3, 2 e 1. Lá no contradomínio você tem 9, 6 e 3. Então vamos observar comigo aqui. Ver se esses conjuntos eles têm relação com uma função, certo? O 3 está ligado ao 9, né? Que é o seu triplo. O 2 está ligado ao 6, que também é o seu triplo. E o 1 está ligado ao 3, que também é o seu triplo. Cada elemento do nosso domínio possui uma imagem no contradomínio, certo? Cada um deles só possui uma imagem e não existem imagens no domínio. Todas estão no contradomínio certinho, como a gente viu lá no começo. Ou seja, a gente tem aí uma função caracterizada com sucesso, né? Então a C seria sim uma função. Vamos observar se a D seria uma função ou não. Então aqui no caso D você tem o domínio e o contradomínio. No domínio você possui o número 2, 3 e 10. Lá no contradomínio você possui 4, 6 e 5. Né? Vamos ver aqui se faz sentido para esse conjunto ser uma função. Nós temos aqui o 2 do domínio ligado ao 4 lá no contradomínio, que seria o seu dobro, né? Até então, tudo ok. Temos o 3 ligado ao 6, o que seria o dobro também, né? Só tem uma ligação, tudo certo. Então, até então é uma função. Mas quando a gente chega aqui no 10, pessoal, você observa que a setinha está saindo do contradomínio para o domínio. Isso daqui descaracteriza uma função, certo? Então, a partir dessa pequena observação que a gente está fazendo aqui, da seta, certo? Que está saindo do contradomínio para o domínio, você já pode anular essa questão como sendo uma função. Pois, para ser uma função, todas as imagens têm que estar no contradomínio. As setinhas sempre têm que sair do domínio para o contradomínio. Do X para o Y, do A para o B. E nunca o contrário. Certo, pessoal? Então, essas daqui foram as primeiras explicações para vocês sobre funções, certo? Partindo de conjuntos. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor, né? Como é que funciona uma função, o que é uma função,
como vocês podem identificar ali o que é um domínio e um contradomínio, o que são os elementos, né, de x e de y e o que é a lei da função e como lidar com ela, certo? Nas próximas aulas a gente trabalha um pouco mais essa parte das funções. Temos outros tipos de funções, como a função afim, por exemplo, e a gente dá sequência nas aulas aí trabalhando um pouco mais com elas, certo? Então, muito obrigado pela atenção, estudem, tá? Vejam direitinho, se for preciso, como está em formato de vídeo, revejam outras vezes. Eu espero muito que esse conteúdo ajude vocês a ter um melhor desenvolvimento na aprendizagem de vocês, tá? Então, fiquem com Deus e até mais.